Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas, e é por isso que lhes diz: informai-vos quem é digno de vos hospedar. Isto é, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com o que pagar, é digno de ouvir vossas palavras, e é pela caridade que os reconhecereis. Quanto àqueles que não os quisessem receber e escutar, acaso recomendou que os amaldiçoassem, que se impusessem a eles, que usassem de violência e de força para os converter? Não. Simplesmente recomendou irem a outros lugares, procurar pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. Não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não amaldiçoeis os que não pensam como vós. Acolhei os que vêm até vós e deixai em paz os que repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente o céu era tomado com violência, mas hoje é pela brandura. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo, mediunidade gratuita. Dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, disse Jesus a seus discípulos. Por este ensinamento recomenda não cobrar por aquilo que nada se pagou. Portanto, o que tinham recebido gratuitamente era o dom de curar as doenças e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus para o alívio dos que sofrem, para ajudar a propagação da fé, e lhes disse para não fazerem dele um meio de comércio, nem de especulação, e nem um meio de vida. Preces pagas. Disse em seguida a seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que se exibem passeando em longas túnicas, que adoram ser saudados em lugares públicos, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47. Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 40. Mateus, capítulo 23, versículo 14. Jesus ensinou também: não façais que vos paguem pelas vossas preces, como fazem os escribas que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, ou seja, apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Exigir pagamento por orar a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, desse modo, seria uma fórmula cuja duração seria proporcional à soma que se pagou. Portanto, de duas uma. Ou Deus mede ou não mede as suas graças pela quantidade de palavras. Se é preciso muitas, por que dizer poucas ou quase nenhuma? Por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, as demais são inúteis. Por que, então, cobrá-las? É falta de caridade, é prevaricação. Como sabemos, Deus não cobra pelos benefícios que concede, como pode alguém que nem mesmo é o distribuidor deles, que não pode garantir sua obtenção, pretender cobrar por um pedido que talvez nenhum resultado produza? Deus não condicionaria um ato de clemência, de bondade ou de justiça que solicitamos a sua misericórdia em troca de dinheiro. Por outro lado, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, resultaria que a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas.
A razão, o bom senso, a lógica nos dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, encarregue criaturas imperfeitas de colocar preço à sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, se distribui para todos, tanto para pobres quanto para ricos, se consideramos imoral traficar com as graças de um soberano da terra, quanto mais não será fazer o mesmo com os soberanos do universo? As preces pagas têm ainda um outro inconveniente. É que aquele que as compra se julga, na maioria das vezes, dispensado de orar, pois considera-se quite desde que deu seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro para orar por ele, pagando? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, esse a um outro e assim por diante? Isso não é reduzir a eficiência da prece ao valor de uma moeda corrente? Mercadores expulsos do templo. Vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar de lá os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos, e não permitiu que ninguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Também os instruiu ao dizer: não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E, entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, procuravam meio de prendê-lo, pois temiam-no, uma vez que todos estavam tomados de admiração pela sua doutrina. Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 18. Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Jesus expulsou os mercadores do templo. Deste modo, condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, pois, o direito de lhes estipular preço. Mediunidade gratuita. Os médiuns de agora, visto que também os apóstolos tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para venderem palavras que não lhe pertencem, visto que não são o produto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre seja dela privado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em todos os lugares. Cobrar por ela seria desviá-la de seu objetivo providencial. Todo aquele que conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam e a repulsa que sentem por tudo que é de interesse egoísta, sabe como pouca coisa é preciso para que se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro, que os chamasse, recompensando-os tanto por sessão. O simples bom senso repele esse pensamento. Não seria também uma profanação evocar em troca de dinheiro os seres que respeitamos ou que não são queridos? Sem dúvida, agindo assim, podem-se ter manifestações, mas quem poderá garantir a sinceridade delas? Espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a espécie de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, correm sempre a esses chamados e estão sempre prontos a responder a tudo que lhe é perguntado, sem se preocupar com a verdade. Aquele que quer comunicações sérias deve, em primeiro lugar, procurá-las seriamente, depois de certificar-se sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Portanto, a primeira condição para se alcançar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração real e positiva, não menos importante, que se liga à própria natureza da mediunidade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e logo se assemelharia aos que leem a sorte, mas também porque um obstáculo se opõe a isso. É que a mediunidade é um dom essencialmente móvel, fugídio, variável e inconstante.
Ela seria, pois, para o explorador, um recurso completamente incerto que poderia lhe faltar no momento mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho e que, por essa razão, equivale a uma propriedade da qual naturalmente é permitido tirar proveito. A mediunidade não é nenhuma arte e nenhum talento. É por isso que ela não pode tornar-se uma profissão, ela apenas existe com a participação dos espíritos. Sem eles, não há mediunidade. A aptidão pode continuar existindo, mas o exercício é falso, é nulo. Não há um único médium no mundo que possa garantir a obtenção de uma manifestação espírita em um determinado instante. Explorar a mediunidade é, portanto, dispor de algo que não se possui. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. Ainda mais, não é de si mesmo que o explorador dispõe, é dos espíritos, das almas dos mortos cuja cooperação se colocou à venda. Esta ideia causa repugnância. Foi esse tráfico comprovado pelo abuso, explorado pelos impostores, pela ignorância, pela crendice e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo a seriedade da questão, lançou sobre esses exploradores o descrédito, elevando a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é uma missão sagrada que deve ser praticada santa e religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade de cura. Assim é que o médico oferece o fruto de seus estudos, que fez à custa de sacrifícios muitas vezes árduos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, muitas vezes até mesmo sua saúde. Portanto, ambos podem colocar preço nisso. O médium curador, por sua vez, transmite fluidor salutar dos bons espíritos, e isso ele não tem o direito de vender. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada recebiam pelas curas que faziam. Aquele, pois, que não tem do que viver, que procure recursos em outros lugares, menos na mediunidade, e que apenas dedique a ela, se for o caso, o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifícios, enquanto se afastaram daqueles que esperam fazer da mediunidade um modo de subir na vida. Capítulo 27. Pede e obtereis. Qualidade da prece, eficiência da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces que se entendam, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Instruções dos espíritos, maneira de orar, a felicidade que a prece oferece. Qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar, ao ficarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Eu vos digo em verdade, eles já receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e com a porta fechada, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade de palavras que são atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes a Ele. Mateus, capítulo 6, versículo 5 a 8. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se não lhe perdoardes vosso Pai, que está nos céus, também não perdoará os vossos. Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Ele também disse esta parábola a alguns que depositavam confiança neles mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim para consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo.
O publicano, ao contrário, ficando distante, não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: Meu Deus, tende piedade de mim, pois sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou à sua casa justificado, e não o outro, pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não aparenteis orar muito, pois não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não será agradável a Deus, se não vier de um coração purificado de todo sentimento, contrário à caridade. Enfim, orai com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai vossas faltas e não vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Eficiência da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficiência da prece baseando-se no fato de que, se Deus conhece nossas necessidades, não é necessário que as revelamos. Acrescentam ainda que, como tudo se encandeia no universo pelas leis eternas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não anulará conforme os caprichos de cada um. Mas daí a se acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas ao que se usa chamar de fatalidade. Há uma grande diferença. Se fosse assim, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa, e neste caso, só lhe restaria curvar a cabeça aos golpes dos acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não tentaria procurar desviar-se dos perigos. No entanto, Deus deu ao homem a razão e a inteligência para utilizar-se delas, deu-lhe a vontade para querer, a atividade para ser ativo. Porém, tendo o homem liberdade de ação em todos os sentidos, seus atos lhe acarretam para si e para os outros consequências conforme o que faça ou deixe de fazer. É por essa razão que certos acontecimentos acabam, obrigatoriamente, escapando ao que costumamos chamar de fatalidade, mas que em nada alteram a harmonia das leis universais, da mesma maneira que o avanço ou retardamento dos ponteiros de um relógio não anula a lei do movimento que rege o seu mecanismo. Deus pode, portanto, atender a alguns pedidos sem alterar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, desde que se submetam à sua soberana vontade. Não há lógica em deduzir-se deste ensinamento. Tudo aquilo que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para se obter. É injusto acusar a providência de não atender a todo pedido que lhe é feito, porque ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. Assim procede um pai sábio, que recusa ao seu filho as coisas que lhe seriam prejudiciais. Geralmente, o homem vê apenas o presente. Em vista disso, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, tal como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Deus sempre lhe dará a coragem, a paciência e a resignação quando se dirigir a Ele com confiança e lhe inspirará os meios de se livrar das dificuldades por si mesmo, ajudado pelas ideias que fará os bons espíritos lhe sugerir, deixando-lhe assim o mérito da ação. Deus ampara os que se ajudam a si mesmos, conforme o ensinamento. Ajudai-vos, e o céu vos ajudará, mas não aos que tudo esperam de um socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias capacidades. Infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre do que ter que fazer algum esforço. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido no deserto, sofre terrivelmente de sede, sente-se desfalecer. Cai ao chão, pede a Deus para ampará-lo e espera. Nenhum anjo lhe vem dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e seguir um dos atalhos que vê diante de si.
Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e anda. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Nesse momento, retoma a coragem. Se tiver fé, exclamará: Obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tiver fé, dirá: Que boa ideia eu tive, que sorte de tomar o atalho da direita e não da esquerda. Algumas vezes, a sorte realmente nos ajuda. Quanto me felicito por minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas se dirá: por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga este atalho e encontrará o que necessita? Por que não se mostrou para guiá-lo e sustentá-lo no seu desfalecimento? Desse modo teria convencido da intervenção da providência. Foi, antes de mais nada, para lhe ensinar o que é preciso ajudar-se a si mesmo e fazer o uso de suas próprias forças. Depois, pela incerteza, Deus coloca à prova a confiança que depositamos nele e na nossa submissão à sua vontade. Aquele homem estava na situação da criança que cai e que, ao perceber alguém, grita e espera que a levantem. Se não vê ninguém, faz um esforço e se levanta sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te proteger de todo perigo, Tobias não teria tido nenhum mérito. Confiaria em seu acompanhante e não teria tido necessidade nem de pensar. Foi por isso que o anjo apenas se deu a conhecer na volta. Ação da prece. Transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Ao fazê-la, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual se dirige, pode ser para pedir, para agradecer ou para glorificar. Podemos orar por nós mesmos, por outras pessoas, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das vontades dele, e as que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, é somente na qualidade de intermediários que eles as recebem, pois nada pode se realizar sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atenda ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chegue até. Para compreendermos como isso acontece, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que ocupa todo o espaço, tal qual nos achamos envolvidos pela atmosfera aqui na Terra. Esse fluido recebe um impulso da nossa vontade e ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com uma diferença. As vibrações do ar são limitadas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado, uma corrente de fluido se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento entre eles como o ar transmite o som. A intensidade dessa corrente de fluido será forte ou fraca de acordo com a força do pensamento e da vontade de quem ora. É desse modo que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que se encontrem. É desta maneira também que os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os encarnados. Esta explicação visa, em especial, esclarecer aos que não compreendem a utilidade da prece puramente espiritual, isto é, vinda da alma. Tem por finalidade separar a prece das coisas materiais e tornar compreensível seu efeito, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva, mas sempre subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, a quem cabe tornar eficaz sua ação. Pela prece, o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao bom caminho, se dele se afastou. Dessa forma, pode desviar de si os males que atrairia devido às suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta, até o fim de seus dias, uma vida de sofrimentos.
Terá ele o direito de lamentar-se por não obter a cura? Não, já que poderia ter encontrado na prece a força para resistir às tentações. Se dividirmos os males da vida em duas partes, teremos uma que o homem não pode evitar, outra em que ele mesmo é o principal causador devido aos seus desleixos e excessos. Constataremos que onde o homem é o agente, supera em muito a outra. Fica, portanto, bem evidente que o homem é o responsável pela maior parte das suas aflições, as quais se pouparia caso agisse com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias são resultado das nossas infrações às leis de Deus, que, se fossem respeitadas rigorosamente, nos fariam felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação de nossas necessidades, não teríamos as doenças que são consequências dos excessos e nem as alternativas que elas ocasionam. Se colocássemos limite à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não temeríamos cair. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho ferido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos nem maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos e evitaríamos as desavenças e as discussões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não temeríamos as vinganças. Admitamos que o homem nada possa fazer em relação àqueles de quem não pode evitar males, e que toda prece seja inútil para se livrar deles. Já não seria o bastante estar livre de todos os males que decorrem de sua própria conduta? É neste caso que a ação da prece facilmente se compreende, já que ela tem por efeito atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistir aos maus pensamentos, cuja realização pode nos ser funesta. Neste caso, não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós mesmos que eles afastam do mau pensamento que pode nos causar o mal. Não impedem em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que infrinjamos essas leis, ao orientarem o nosso livre-arbítrio. Agem assim de maneira oculta, sem que se deem a perceber, para não nos considerarmos submissos à sua vontade. O homem se encontra, então, na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática, mas é sempre livre para segui-los ou não. Deus quer que assim seja, para que ele tenha a responsabilidade de seus atos e para deixar-lhe o mérito de escolha entre o bem e o mal. O homem sempre pode obter isso se orar com fervor, e é neste caso que se podem explicar estas palavras: pede e obtereis. A eficiência da prece, mesmo reduzida a esta proporção, não seria de um imenso resultado? Estava reservado ao Espiritismo provar a sua ação ao revelar as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Mas não é a isso somente que se limitam os efeitos da prece. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que lhes pode fazer. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus, frequentemente, tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. É por isso que a prece do homem de bem tem mais mérito aos olhos de Deus e maior eficiência. O homem vicioso e mau não consegue orar com fervor e a confiança que são alcançados pelo sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, daquele que apenas ora com os lábios, sairão da sua boca apenas palavras, mas não os sentimentos da caridade que dão à prece todo o seu poder. Compreende-se assim porque, instintivamente, pedimos preces em nosso favor àquelas pessoas cuja conduta nos parece ser agradável a Deus, pois serão melhor ouvidas. A prece aciona uma espécie de ação magnética entre aquele que ora e aquele a quem ela se dirige. Poderia-se pensar que o efeito da prece depende desse magnetismo, da força fluídica, daquele que ora, mas não é bem assim.
Os espíritos têm a condição de poder acionar essa ação magnética fluídica sobre os homens e, em razão disso, complementam, quando se faz necessário, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu próprio nome, seja dando-lhes naquele momento uma força excepcional, desde que os julguem dignos dessa ajuda ou quando ela possa ser proveitosa. O homem que não acredita ser suficientemente bom para praticar pela prece uma ação benéfica não deve, por isso, deixar de orar em favor de outro, por julgar-se indigno de ser escutado. A consciência de suas imperfeições é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança em Deus são o primeiro passo de retorno ao bem e os bons espíritos se sentem felizes por encorajá-lo. A prece que nunca alcança graças é do orgulhoso, que só tem fé em seu poder, em seus méritos, que julga poder se sobrepor à vontade do Eterno. O poder da prece está no pensamento, não depende nem de palavras, nem do lugar, nem do momento, nem da forma como é feita. Pode-se orar em qualquer lugar e a qualquer hora, sozinho ou com mais pessoas. A influência do lugar ou do tempo de duração só se faz sentir nas condições que podem favorecer a meditação. A prece em conjunto tem uma ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e têm um mesmo objetivo. Por quê? Então, é como se muitos clamassem a uma só voz. Mas o que valerá estarem reunidos num grande número para orar, se cada um atuar isoladamente por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, unidas por um ideal comum, orarão como verdadeiros irmãos, filhos de Deus, e sua prece terá mais poder do que a daquelas 100 pessoas. Preces que se entendam. Se não entendo o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não colhe fruto. Se louveis a Deus apenas com o coração, como é que um homem dentre aqueles que só entendem sua própria língua responderá amém, no fim de vossa ação de graças, uma vez que não entende o que dizeis? Não é que vossa ação não seja boa, mas os outros não são edificados com ela. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 11, 14, 16 e 17. O valor da prece falada está ligado à compreensão que as palavras têm para quem as ouve. Porque é impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende e não se pode sentir com. Para a grande maioria, as preces numa língua que não se entenda são simplesmente uma série de palavras que não dizem nada ao espírito. Para que a prece toque o coração, é preciso que cada palavra transmita uma ideia, e se não é compreendida, não pode transmitir ideia nenhuma. Pode ser repetida como uma simples fórmula que tem mais ou menos virtudes, conforme o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns até mesmo por hábito, pelo que se julgam quites quando disserem uma prece um certo número de vezes predeterminado e nesta ou naquela ordem. Deus vê no íntimo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade, e é rebaixá-lo acreditar que ele seja mais sensível à maneira de orar do que a essência da prece. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores clamam por preces, e elas lhes são proveitosas, porque ao ver que são lembrados, sentem-se mais reconfortados e menos infelizes. Além disso, a prece tem para eles uma ação mais direta. Reanima sua coragem, estimula neles o desejo de elevar-se pelo arrependimento, pela reparação e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode aliviar e abreviar-lhes os sofrimentos. Há pessoas que não admitem a prece pelos mortos porque, conforme creem, há para a alma 2 alternativas apenas: ser salva ou condenada às penalidades eternas, resultando, em ambos os casos, na inutilidade da prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos, por um instante, a existência dos sofrimentos eternos e imperdoáveis e que nossas preces sejam impotentes para pôr fim a isso.
Perguntamos se, nesta hipótese, é lógico, é caridoso, é cristão não orar pelos condenados? Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não são para eles um sinal de piedade que pode suavizar seus sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo quando não se tenha nenhuma esperança de obter para ele o perdão, é proibido a uma pessoa caridosa ir aliviar-lhe os sofrimentos? Quando alguém é atingido por um mal incurável e só porque não há nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhuma consolação? Lembrai-vos de que entre os condenados pode estar uma pessoa que vos foi querida, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e só porque alguns pensam que ele não poderá ser perdoado, acaso lhe recusaríeis um copo de água para matar a sede? Um remédio para curar suas feridas? Não faríeis por ele o que faríeis por um prisioneiro? Não lhe daríeis uma prova de amor e de consolação? Negando-lhe tudo isso, não seríeis cristãos. Uma crença que endurece o coração não pode estar unida à de um Deus que coloca em primeiro lugar os deveres de amor ao próximo. Negar a eternidade dos sofrimentos não quer dizer que não existam penalidades temporárias, porque Deus, na sua justiça, não confunde o bem com o mal. Portanto, negar, neste caso, a eficiência da prece seria negar a eficiência da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos. Seria negar a força que se recebe da assistência moral daqueles que nos querem bem. Outros se baseiam numa razão mais enganadora, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem eles, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas, porque, nesse caso, nada seria estável no mundo. O homem, portanto, não tem nada de pedir a Deus senão somente submeter-se e adorá-lo. Há nesta ideia uma falsa compreensão da imutabilidade da lei divina, ou melhor, a ignorância da lei no que diz respeito à penalidade futura. Essa lei hoje nos está sendo revelada pelos Espíritos do Senhor, agora que um homem está maduro para compreender o que, na fé, está na conformidade ou contrário aos propósitos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta dos sofrimentos, não se levam em conta a favor do culpado nem seus remorsos, nem seu arrependimento. Todo desejo que tenha de melhorar-se será inútil, está condenado a permanecer no mal para sempre. Se é condenado por um tempo determinado, o sofrimento acabará quando o tempo se tiver cumprido. Mas quem garantirá que ele terá mudado para melhor seus sentimentos? Quem poderá afirmar que é exemplo de muitos condenados na terra, ao ser liberto da prisão, não será ele tão mau quanto era antes? No caso daquele que se arrependeu, seria manter na dor do castigo um homem que retornou ao bem, e no outro, daquele que continuou mal, seria premiar um culpado. A lei de Deus é mais previdente e sábia, sempre justa, igual para todos e misericordiosa, não fixa nenhuma duração ao sofrimento, qualquer que ele seja, e pode se resumir assim. O homem sempre sofre a consequência de suas faltas e não há única infração à lei de Deus que não tenha sua punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem, a punição dura tanto quanto a sua permanência no mal. Será perpétua se a permanência no mal também o for, ou de curta duração se o arrependimento vier logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe dá esperança. Mas o simples arrependimento do mal não é suficiente. É preciso a reparação da falta. É por isso que o culpado é submetido a novas provas, nas quais pode, sempre pela ação da sua livre vontade, fazer o bem, reparando o mal que cometeu. O homem é, assim, constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua infelicidade dependem da vontade que tenha de fazer o bem. Esta é a lei. Lei imutável, em concordância com a bondade e a justiça de Deus. Portanto, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo, e a lei de Deus lhe mostra quais as condições para isso. Na maioria das vezes, o que lhe falta é a vontade, a força e a coragem.
Se, por nossas preces, nós lhe inspirarmos essa vontade, se o ampararmos e encorajarmos, se por nossos conselhos conseguir as luzes de que necessita ao invés de solicitar a Deus a abolição de sua lei, tornamo-nos os instrumentos de outra lei também sua, a de amor e de caridade, da qual nos permite participar para darmos, nós mesmos, uma prova de caridade. Instruções dos Espíritos. Maneira de orar. V. Monod, Bordeaux, 1862. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos oram, mas muito poucos sabem orar. Que importância terão perante o Senhor as frases que juntais umas às outras, sem compreender o que dizeis, por ser vosso hábito e um dever que cumpris, e que como todo dever vos pesa? Prece do cristão, do espírita ou de qualquer outro culto deve ser feita logo ao acordar, quando o espírito retomou o domínio do corpo após o sono. Deve elevar-se em agradecimento aos pés da majestade divina com humildade, do fundo da alma, agradecendo todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida, durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, ir até junto de vossos amigos, vossos guias, para renovar, ao contato com eles, vossas forças e confiança. A prece deve elevar-se humilde aos pés do Senhor para lhe confessar a vossa fraqueza e suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Ela deve ser profunda, pois é vossa alma que deve se elevar em direção ao Criador, devendo transfigurar-se como Jesus no Tabor, e chegar ao Senhor branca e radiosa de esperança e de amor. Vossa prece deve conter o pedido das graças de que tendes necessidade, mas das autênticas necessidades. É inútil pedir ao Senhor para encurtar vossas provas, para vos dar alegrias e riquezas. Rogai-lhe para vos conceder os bens mais preciosos, a paciência, a resignação e a fé. Não deveis dizer, como acontece com muitos entre vós, não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. Que pedis a Deus na maior parte das vezes? Já vos lembrastes de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Não, poucas vezes o fazeis. Contudo, estáis sempre pedindo sucesso em vosso empreendimento na terra e frequentemente dizeis, Deus não se ocupa conosco, se o fizesse não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se analisasseis honestamente o fundo de vossa consciência, encontraríeis quase sempre, em vós mesmos, o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pede, antes de todas as coisas, vossa melhoria, e vereis que imensidão de graças e de consolações se derramarão sobre vós. Deveis orar sempre sem que, para isso, seja preciso vos recolherdes ao vosso oratório, ou vos exibirdes de joelhos nas praças públicas. Durante a jornada diária de trabalho, a prece deve constar como parte do cumprimento dos vossos deveres, qualquer que seja a natureza deles, sem exceção. Não é um ato de amor para com o Senhor assistir os vossos irmãos em qualquer necessidade, moral ou física? Não é um ato de reconhecimento elevar o vosso pensamento a Deus quando uma felicidade vos chega, um acidente é evitado, até mesmo quando uma contrariedade vos atinja somente de leve? Portanto, deveis sempre agradecer em pensamento. Sede abençoado, meu Pai. Não é um ato de arrependimento humilhar-vos diante do Juiz Supremo quando sentirdes que falhastes, ainda que por um breve pensamento, e dizer-lhe, perdoai-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, ou por egoísmo, ou por falta de caridade. Dai-me a força para não mais falhar e a coragem de reparar o meu erro. Deveis proceder desta maneira independentemente das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser feita a todos os instantes, sem trazer nenhuma interrupção aos vossos trabalhos, e se assim fizerdes, elas os santificará. Acreditai que apenas um destes pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial do que as longas preces ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinada, as quais a hora convencionada vos lembra automaticamente que chegou o momento da prece.
A felicidade que a prece oferece. Santo Agostinho, Paris, 1861. Vinde, vós que desejais crer. Os espíritos celestes vêm vos socorrer e anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens de pouca fé, se soubesseis o quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem dos lábios na hora da prece. A prece é o orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. A prece, filha primeira da fé, nos conduz ao caminho que nos leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós não há mais mistérios. Na prece, Deus se revela. Apóstolos do pensamento, a prece vos leva a conhecer a verdadeira vida. Vossa alma se desprende da matéria e se eleva a mundos infinitos e celestes que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai pelas sendas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Não é mais o ruído confuso e os sons estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que as brisas da manhã quando brincam nas folhagens de vossos bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem é pobre para poder definir a felicidade que vos envolverá, por assim dizer, por todos os poros, quando, ao orar, se atinge essa fonte de frescor e de vida. Doces vozes, deliciosos perfumes, que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem o peso dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também orai como Cristo levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis em vossas almas as mesmas doces emoções que o Senhor sentiu, embora carregando a cruz infame. O Senhor ia morrer, mas para viver a vida celeste na morada do Pai. Capítulo 28. Coletânea de preces espíritas. Introdução. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo que mais lhe agrade, e que mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Os espíritos nunca determinaram uma fórmula padrão de preces. Quando a dá, é apenas para fixar as ideias e para chamar a atenção sobre alguns princípios da doutrina espírita. Tem também como objetivo ajudar as pessoas que sentem dificuldade em expressar suas ideias, pois há quem pense não ter orado se seus pensamentos não foram bem formulados. A coletânea de preces contidas neste capítulo é uma seleção dentre as que foram ditadas pelos espíritos em diferentes ocasiões, em termos apropriados a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é o de elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem e, ainda menos, entre os espíritas, pois Deus aceita todas quando são sinceras. Não se deve considerar esta seleção como um formulário único, mas apenas como uma variedade entre as instruções que os espíritos dão. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento dos seus ditados sobre os deveres para com Deus e o próximo, em que são lembrados todos os princípios da doutrina espírita. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos quando ditas de coração, e não da boca para fora. Não impõe nem censura nenhuma. Deus é infinitamente grande, conforme a doutrina espírita nos ensina, para não ouvir a voz que implora ou lhe canta louvores, quer o faça de um ou de outro modo. Todo aquele que lançasse a maldição contra as preces que não fazem parte de seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus.
Acreditar que Deus se apegue a uma fórmula e atribuir-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, conforme nos diz o apóstolo Paulo, é a de ser inteligível, bem compreendida, a fim de que possa ser sentida com a alma. Precisa ser dita numa língua entendida por aquele que ora. Há preces em linguagem comum que não dizem muito mais ao pensamento do que se fossem feitas numa linguagem desconhecida e que, por isso mesmo, não tocam o coração. As raras ideias que encerram são, muitas vezes, sufocadas pela grande quantidade de palavras e pelas ideias místicas da linguagem. As principais qualidades da prece são a clareza, simplicidade e precisão, sem excesso de palavras, nem adjetivações inúteis que apenas são enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter sua importância, relevar uma ideia, tocar a alma, deve nos fazer pensar. Somente com essa condição, a prece pode atingir seu objetivo, de outro modo, é apenas palavreado. Notai com que ar de distração e desinteresse as preces são ditas na maioria dos casos. Vêem-se lábios que se movimentam, mas na expressão do rosto e mesmo no som da voz, se reconhece que é um automatismo, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. As preces reunidas nesta coletânea estão divididas em 5 categorias. Preces em geral, preces para si mesmo, preces pelos encarnados, preces pelos desencarnados, preces pelos doentes e os obsediados. Com o fim de chamar a atenção mais particularmente sobre o objetivo de cada prece e tornar mais compreensível o seu sentido, são todas precedidas de uma exposição de motivos sob o título de instrução preliminar. Preces em geral, oração dominical, instrução preliminar. Os espíritos recomendaram colocar a oração dominical, o Pai Nosso, no início desta coletânea, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que colocam em primeiro lugar, porque veio do próprio Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. E porque pode substituir a todas conforme a ideia e o sentimento que se lhe atribua. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima, sublime na sua simplicidade. De fato, sob a forma mais singela, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para outrem o que se pediria para si mesmo. Mas, em virtude de ser concisa, o profundo sentido contido nas poucas palavras que a compõem escapa à maioria. É por isso que a oração dominical é, muitas vezes, dita sem fixar o pensamento sobre o sentido de cada uma de suas partes. Dizem-na decorada como uma fórmula, cuja eficiência está condicionada ao número de vezes que é repetida e, quase sempre, esse número é cabalístico, 3, 7 ou 9. Tirado da antiga crença supersticiosa do poder atribuído aos números e em uso dos círculos da magia. Para auxiliar e aclarar a mente sobre as proposições do Pai Nosso, de acordo com o conselho e com a assistência dos bons espíritos, a cada proposição da prece foi feito um comentário que lhe desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Conforme as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se dizer a oração dominical, simples ou desenvolvida. Prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, pois tudo revela vosso poder e vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que ultrapassam toda a compreensão humana. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo da erva e o mais pequeno inseto até os astros que se movem no espaço. Em todos os lugares, vemos a prova de um amor paternal. É por isso que cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que não vos glorifica, e ingrato aquele que não vos rende graças. Venha a nós o vosso reino.
Senhor, destes aos homens leis perfeitas de sabedoria que os fariam felizes se as seguissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça, ajudariam-se mutuamente ao invés de prejudicarem-se como fazem. O forte ajudaria o fraco ao invés de massacrá-lo, evitaria os males que geram os abusos e os excessos de todas as espécies. Todas as misérias da terra vêm da violação de vossas leis, pois não há uma única infração a essas leis que não tenha consequências inevitáveis. Destes ao animal o instinto, que o mantém no limite do necessário, e ele se conforma naturalmente com isso. Ao homem, além do instinto, destes a inteligência e a razão, destes também a liberdade de respeitar ou violar aquelas de vossas leis que lhe dizem respeito pessoalmente, ou seja, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade de suas ações. Ninguém pode alegar ignorância de vossas leis, porque em vossa previdência paternal quisestes que fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Aqueles que as desobedecem é porque vos desconhecem. Chegará o dia em que, de acordo com vossa promessa, todos praticarão, e então a incredulidade terá desaparecido. Todos vós reconhecerão o Senhor soberano de todas as coisas, e o reinado de vossas leis será vosso reino na terra. Dignai-vos, Senhor, a apressar a sua vinda, dando aos homens a luz necessária que o conduza ao caminho da verdade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior com relação ao superior, quanto maior não deva ser a da criatura em relação ao seu Criador. Fazer vossa vontade, Senhor, é obedecer vossas leis e se submeter sem lamentações aos vossos decretos divinos. O homem se submeterá a ela quando compreender que sois a fonte de toda a sabedoria e que sem vós nada pode. Então fará vossa vontade na terra como os eleitos a fazem nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento de nosso espírito. O animal encontra sua pastagem, mas o homem deve ser o alimento à sua própria atividade e aos recursos de sua inteligência, porque vós o criastes, vós lhe dissestes: tirarás teu alimento da terra com o suor de teu rosto. Com isso lhe fizeste do trabalho uma obrigação, a fim de que exercite sua inteligência pela procura dos meios de preencher as suas necessidades e o seu bem-estar. Uns pelo trabalho manual, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ficaria estacionário e não poderia pretender alcançar a felicidade dos espíritos superiores. Auxiliais o homem de boa vontade que se confia a vós para obter o necessário, mas não aquele que encontra prazer no vício de gastar o tempo inutilmente, que gostaria de tudo obter sem esforço, nem o que procura o desnecessário. Quantos são os que caem vencidos por sua própria culpa, por seu descuido, sua imprevidência ou sua ambição, e por não quererem se contentar com o que lhes destes? Estes são os que fazem a sua própria desgraça e não têm o direito de se lamentar, já que são punidos naquilo mesmo em que pecaram. Apesar disso, nem a estes abandonais, pois sois infinitamente misericordioso. Vós lhe estendeis a mão em socorro desde que, como filho pródigo, retornem sinceramente a vós. Antes de nos lamentar na nossa sorte, perguntemo-nos se ela não é obra nossa. Perguntemo-nos se a cada infelicidade que nos chega não dependia de nós evitá-la, e consideremos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do lamaçal e que depende de nos fazer bom uso dela. Uma vez que na terra o homem se acha submetido à lei do trabalho, dai-nos a coragem e a força de cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, para que não venhamos a perder os seus frutos. Dai-nos, Senhor, nosso pão de cada dia, ou seja, os meios de adquirir, pelo trabalho, as coisas necessárias à vida, pois ninguém tem o direito de reclamar o desnecessário. Se o trabalho nos é impossível, confiamo-nos à vossa divina providência.
Se está em vossa vontade nos provar pelas mais duras privações, apesar de nossos esforços, nós as aceitamos como uma justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta vida ou numa outra anterior, pois sois justo. Sabemos que não há sofrimentos que não sejam merecidos e que nunca há punições sem causa. Preservai-nos, meu Deus, de invejar aqueles que possuem o que não temos e nem mesmo invejar os que têm o excessivo quando nos falte o necessário. Perdoai-lhes se esquecem a lei da caridade de amor ao próximo que lhes ensinastes. Afastai também de nós o pensamento de negar vossa justiça ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que, por vezes, aflige o homem de bem. Graças às novas luzes que nos destes, sabemos agora que vossa justiça sempre se cumpre e não falha com ninguém, porque a prosperidade material do mal é tão transitória e passageira quanto a sua existência corporal e que terá que passar por reencarnações dolorosas, enquanto a alegria reservada àqueles que sofrem com resignação será eterna. Perdoai nossas dívidas como nós a perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Cada uma de nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que vos fazemos, é uma dívida contraída que cedo ou tarde será preciso resgatar. Solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia e vos prometemos empregar nossos esforços para não contrair novas dívidas. Na caridade, nos ensinastes a maior das leis, mas a caridade não consiste somente em amparar ao semelhante na necessidade, consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos vossa indulgência, se nós mesmos não usássemos dela para com aqueles dos quais temos do que nos queixar? Dai-nos, meu Deus, a força para apagar em nossa alma todo o ressentimento, todo o ódio e todo o rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Se for de vossa vontade nos retirar hoje mesmo da terra, fazei com que passamos nos apresentar diante de vós puros, libertos de ódio, como um Cristo cujas últimas palavras foram de perdão em favor dos seus martirizadores. As perseguições que os maus nos fazem suportar são parte das novas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem lamentações, como todas as outras provas, e não amaldiçoar aqueles que com suas maldades nos dão a oportunidade de perdoar-lhes, abrindo-nos o caminho da felicidade eterna, já que nos dissestes pelo ensinamento de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos a mão que nos fere e nos humilha, porque sabemos que as angústias do corpo fortalecem nossa alma e seremos glorificados em nossa humildade. Abençoado seja o vosso nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar nossas faltas passadas e de cumprir em uma nova vida o que não pudemos fazer nesta para o nosso adiantamento. Assim se explicam todas as desigualdades aparentes da vida terrena. É a luz lançada sobre nosso passado e nosso futuro o sinal evidente de vossa soberana justiça e de vossa bondade infinita. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força para resistir às sugestões dos maus espíritos que, inspirando-nos maus pensamentos, tentam nos desviar do caminho do bem. Somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. A principal causa do mal está em nós mesmos e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas más inclinações e vícios para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, conquanto são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Se não tivermos vontade firme e determinada para praticar o bem e renunciar ao mal, tudo o que fizermos para afastá-los será inútil.
Portanto, precisamos direcionar nossos esforços para combater as nossas más inclinações e os nossos vícios. Então, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porque é o mal que os atrai, enquanto o bem os repele. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz de nossos anjos guardiões e pelos bons espíritos, a vontade de corrigir nossas imperfeições, a fim de impedir aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. Senhor, como sois a fonte de todo bem, não criais nada de mal, não podendo, por isso, o mal ser obra vossa. Nós mesmos o criamos ao desprezar as vossas leis e pelo mau uso que fazemos do livre-arbítrio que nos destes. Quando os homens cumprirem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu em mundos mais avançados. A prática do mal não é uma necessidade fatal irresistível para ninguém e apenas parece irresistível àqueles que nela se satisfazem. Se temos a vontade de fazer o mal, podemos também ter a de fazer o bem. Senhor, meu Deus, é por isso que pedimos vossa assistência e a dos bons espíritos para resistir à tentação. Assim seja. Permite, Senhor, que nossos desejos se realizem, mas curvamo-nos diante de vossa infinita sabedoria. Que todas as coisas que não compreendemos sejam feitas conforme vossa santa vontade, e não a nossa, pois quereis apenas o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos é conveniente. A vós, meu Deus, dirigimos esta prece por nós em favor de todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos aqueles que solicitem nossa assistência e, em particular, suplicamos vossa misericórdia e vossa bênção para todos. Reuniões espíritas. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu me encontrarei entre elas. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Instrução preliminar. Para as pessoas se acharem reunidas em nome de Jesus, não basta estarem fisicamente juntas. É preciso estarem espiritualmente unidas pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Assim, Jesus ou os espíritos puros que o representam se encontrarão no meio da assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles estão com seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos permita reconhecê-los, caso se tornassem visíveis. Quanto mais são elevados na ordem espiritual, maior é o seu poder de ir. É assim que possuem o dom da ubiquidade, isto é, podem estar em muitos lugares ao mesmo tempo, bastando para isso usarem um raio de seu pensamento que se projeta para onde eles querem. Por estas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou menor número de pessoas reunidas que garante a presença espiritual de Jesus ou dos bons espíritos, pois, ao invés de 2 ou 3, poderia ele ter dito 10 ou 20 ou até mais. A presença espiritual de Jesus e a dos bons espíritos se dará sempre que o sentimento de caridade seja a base da união com fraternidade, ainda que só se conte com 2 pessoas. Porém, se essas 2 pessoas orarem, cada uma no seu canto, embora se dirijam a Jesus, não existirá entre elas comunhão de pensamento se não estiverem tocadas por um sentimento de benevolência mútua. Em se olhando com prevenção, ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos serão opostas, ao invés de se unirem num impulso comum de simpatia e, assim, não estarão reunidas em nome de Jesus. Jesus será para elas apenas um pretexto da reunião e não um verdadeiro motivo. Isto não significa que Jesus não atenda à voz de uma única pessoa. Se ele disse, eu virei para todo aquele que me chamar, é que exige, antes de tudo, o amor ao próximo, do qual se podem dar provas quando oramos em grupo, melhor do que isoladamente, e isentos de todo sentimento pessoal e egoísta. Segue-se que, se numa assembleia numerosa, apenas 2 ou 3 pessoas se unem de coração pelo sentimento da verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoístas ou mundanos, ele estará com os primeiros e não com os demais.
Não são, pois, o coro das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos em harmonia com o espírito de caridade que ele personifica. Este deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, aquelas em que se deseja a participação dos bons espíritos. Prece para o início da reunião. Suplicamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos levar ao erro e nos dar a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem aqui se introduzir, fazei com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vindes nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, desviai-nos de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme, inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos, fazei com que, pelos sentimentos de amor que nos envolve, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que escolherdes para transmitir vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes foi confiado e da seriedade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com fervor e a responsabilidade necessários. Se, na reunião, houver pessoas que tenham vindo por outros sentimentos que não do bem, abri-lhe os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhe perdoamos se vierem com intenções malévolas. Rogamos especialmente ao Espírito de nosso guia espiritual para nos assistir e velar por nós. Prece para o fim da reunião. Agradecemos aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco. Rogamo-lhes que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas e que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que suas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Pelos médiuns. Nos últimos tempos, disse o Senhor, espalharei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias, espalharei de meu espírito sobre meus servidores e eles profetizarão. Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Instrução preliminar. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e que a voz dos Espíritos penetrasse por todos os lugares, a fim de que cada um pudesse ter provas da imortalidade do Espírito. É com esse objetivo que hoje os Espíritos se manifestam em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens e nas mulheres, nas crianças e nos velhos. É um dos sinais de que chegarão os tempos anunciados. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele lança seus olhares na profundeza do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, ou melhor, são os instrumentos materiais pelos quais se comunicam os espíritos para se tornarem compreensíveis aos homens. Sua missão é santa e tem o objetivo de abrir os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre sua destinação futura, a fim de o orientar no caminho do bem e não para poupar-lhe o trabalho material que deve cumprir na terra para seu adiantamento, nem para favorecer sua ambição e sua cobiça. Eis do que os médiuns devem se compenetrar para não fazer mau uso dos seus dons mediúnicos.
Aquele que compreende a seriedade do mandato de que está investido, cumpriu religiosamente. Sua consciência o reprovaria como um ato de sacrilégio, isto é, uma profanação, se transformasse em divertimento e distração, para ele ou para os outros, o dom mediúnico que lhe foi dado com um objetivo muito sério e que o coloca em contato com os seres do mundo espiritual. Como intérpretes do ensinamento dos espíritos, os médiuns devem exercer um papel importante na transformação moral que se opera na Terra. Os serviços que podem prestar estão na razão de boa direção que dão as faculdades mediúnicas, pois aqueles que estão em mau caminho são mais prejudiciais do que úteis à causa do espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais do que uma conversão. É por isso que terão de prestar contas do uso do que fizeram de um dom que lhes foi dado para o bem de seus semelhantes. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar para sua própria melhoria. Aquele que quer ver crescer e desenvolver capacidades mediúnicas deve aperfeiçoar-se moralmente e afastar-se de tudo que o levaria a desviar-se de seu objetivo providencial. Se, por vezes, os bons espíritos se servem de médiuns imperfeitos, é para lhes dar bons conselhos e fazê-los retornar ao bem. Se